Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a nossa aula virtual, né? Lembrando que amanhã estarei fazendo a média de vocês, né, com as atividades anteriores e a que a gente fez antes da quarentena, né? Semana passada fiz a avaliação, algumas pessoas não enviaram para com a média mais baixa, né? Vamos começar a aula de hoje, né? Após o final da aula, mesmo que das semanas anteriores, vocês vão copiar o texto e as questões do caderno, irão responder e irão enviar para mim, ok? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o arquivo, cadê? Pronto, né? Tema de hoje, né? Calor, temperatura e sensação térmica. Inicialmente vamos explicar o que é termologia. Então, termologia seria a área da biologia, da física, da ciência que estuda, né, tudo que está associado ao calor, né, todos os fenômenos associados ao calor, como por exemplo temperatura, propagação de calor, entre outros fenômenos que estão todos associados ao calor, né. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar o que? A gente vai trabalhar, é só definir duas coisinhas básicas, diferenciar o que é temperatura, diferenciar o que é calor, né? Começando com temperatura. O ano passado a gente viu a questão das moléculas. Vocês lembram, né, que as moléculas elas costumam estar o quê? Bem próximas, né, em temperaturas a menos, né? E no estado sólido fica bem próximo, no estado líquido ela fica um pouco mais fluida, mais afastada, e gasoso elas ficam mais agitadas. O que acontece? Então, a temperatura vai ser só a grandeza, vai ser a forma da gente medir o grau de agitação da molécula. Lembra que eu falei, né, que quanto mais quente, quanto maior a temperatura, né, mais as moléculas vão se agitar, mais vão ficar afastadas. Então, temperatura é isso. É a forma que a gente usa fisicamente, quimicamente, biologicamente, para quê? Para medir o afastamento das moléculas. Então, a segunda definição seria o que? Seria uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitações das moléculas. Né? Observa aqui ó, no sólido, né? No qual a temperatura está menos, né? A temperatura é um pouco menos quente, né? Observa que está o quê? Ó? Também bem encostadinha, né? Então menos agitada. Já o líquido, né? A temperatura é um pouco mais elevada, então as moléculas começam o quê? A ficar mais agitada, né? Já no gasoso tem que ser uma temperatura bem maior, bem mais calor, né? Então o que acontece? Ó, vão ficar muito agitadas, né? Então temperatura é isso, é a forma da gente medir o quão as moléculas estão ou não agitadas, né? Então para isso a gente vai usar o quê? Vai usar um termômetro. É isso, ó. Um termômetro a gente vai usar para medir a agitação das moléculas. Olha aqui, ó, por exemplo, os três exemplos básicos aqui do sólido, líquido gasoso. Né, ó, numa substância sólida, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as moléculas menos fluidas, menos agitadas, né? Ó, tá aqui, ó, bem coladinha uma na outra. Né? Na líquida elas vão estar o quê? Vão estar um pouco mais agitadas, e na gasosa, teoricamente, vão estar muito mais agitadas, né? Então, temperatura é isso. É a gente medir o grau de agitação das moléculas, né? Calor, né? Então, seria o calor. Calor é uma espécie de energia térmica. Calor também pode ser chamado de energia térmica. E seria o quê? Seria a energia de transição, o movimento da energia. Por exemplo, esse bloco aqui, ó, ele está vermelho porque ele está quente. Né? Se você encostar esse bloco, nesse bloco, caso que está frio, né? Teoricamente a energia desse aqui, o calor desse aqui, vai transferir para o outro. Né? Ó, tá vendo? Está transferindo aqui, ó, esse aqui ó, já estão ficando igualadas. Né? Ó, até ficar totalmente equilibrado. Então, o que seria calor? Seria a energia em movimento. Seria a transmissão de energia de um corpo quente para um corpo mais frio, até atingir-se um negócio chamado de equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? É quando as duas substâncias estão, ou dois objetos estão, teoricamente, com a mesma temperatura. Se você pegar por exemplo, um ferro quente e encostar no ferro frio, o ferro quente ele vai começar a transferir a sua energia em forma de calor para o ferro frio até que os dois estejam com uma temperatura igual, eles estejam em equilíbrio térmico. Né? Então, basicamente, a nossa aula é só isso. É só você saber diferenciar o que é calor, né, e o que é
temperatura. Então, temperatura é uma grandeza, é uma forma de você medir o quê? De você medir o grau de agitação das moléculas. Já calor é a energia, né, é a temperatura, é a energia, né, o calor em movimento, né, da região mais quente para uma região mais fria. Né? Então, basicamente é isso, energia e calor. Como é que você mede o calor? Você vai medir o calor numa escala chamada pelo um termômetro, né? Na escala de graus Celsius. Né? Aqui no Brasil a gente usa o Celsius, né? Também o Fahrenheit e também o Kelvin. O Fahrenheit e o Kelvin são usados na Europa, né? E nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente usa o quê? Usa os graus Celsius. Né? Então aqui a gente vai ter a divisão de 0 a 100 graus Celsius, basicamente. Nesse intervalo aqui a gente vai ter, por exemplo, a 0 graus Celsius, a gente vai ter o quê? Ó? Congelamento da água, um exemplo básico, uma referência para a gente, né? Que sempre quando tiver 0 graus Celsius, a água vai começar o quê? A água vai começar a congelar. E sempre que ela estiver a 100 graus Celsius, ela vai começar o quê? Ela vai começar a evaporar. Então a nossa base é essa. Né? Então, por exemplo, se seu sangue chegasse a 100 graus Celsius, teoricamente, como ele é formado por água, ele iria evaporar. Né? Então, qualquer substância à base d'água, quando chega a 0 graus Celsius, teoricamente vai congelar. Então, quando você abre a sua geladeira em casa e vê aquele congelador cheio de gelo, quer dizer o que é ali dentro, vai estar pelo menos 0 graus Celsius. Pode estar mais baixa a temperatura, mais ou menos 0 graus Celsius. E quando você começa a ver, por exemplo, a panela com água está começando a borbulhar, então, com certeza, né, aquela água ela vai estar no mínimo 100 graus Celsius, né? Então, basicamente, nossa aula é essa, pessoal. É vocês saberem diferenciar, né, temperatura e calor. Né? Temperatura seria uma forma de você medir a agitação, né, das moléculas. Né? E o calor seria o que? Seria a energia. Né? Energia que vai passar de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, isso é calor. Né? Até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Né? Então, basicamente é isso. Então, agora vocês vão o quê? Vocês vão receber pelo WhatsApp, né, o texto, uma explicação, né, com mais 3 questões, vocês vão copiar, vão responder e vão enviar no meu PV, tá ok? Então, até a próxima.